Vivemos uma crise intensificada na área da saúde. Isto causa, sem sombra de dúvidas, grande medo em todo ser humano. Lógico, até porque não é uma coisa localizada. E todos sofrem por não saber o que está acontecendo na realidade. Porque junto com a crise da saúde, também temos uma crise política. Aqueles que deveriam cuidar do seu povo, que acabam cuidando de si próprios. E temos aí também uma crise na justiça, quando a injustiça está sendo colocada no lugar da justiça, e a insegurança pode tomar conta da nossa vida. Às vezes, os nossos juízes supremos, eles usam a Constituição para libertar um criminoso e depois passam sobre a Constituição, dando autoridade aos governadores e prefeitos para proibir o culto presencial. Então, para um, eles usam a Constituição, para outros, eles ignoram a Constituição. O livro de Apocalipse ele foi escrito com o tema confortador. O tema do Apocalipse é apontar para a vitória do Cristo glorificado, levando e conduzindo a sua igreja, a igreja de Cristo, para o céu. João não só vê e narra todos os acontecimentos desde Cristo, no seu nascimento, morte e ressurreição, até o seu retorno, mas também narra o que ele vê lá no céu, na eternidade, que é a igreja já salva, já garantida, inclusive vencedora sobre a grande tribulação. O mistério da salvação, ele é incompreensível se o Espírito Santo não revelar, e o Senhor Jesus veio para tornar claro, para tornar este evangelho e este mistério conhecido. Mas não é somente uma questão de ser testemunha no sentido de revelar o plano, mas também de ser fiel no cumprimento. Então ele foi revelando, sendo testemunha, sendo fiel em cada detalhe. Jesus é o sumo sacerdote por excelência, e que ele foi tentado em todas as áreas possíveis ao homem, mas ele se manteve fiel e não pecou contra Deus. E quando nós pensamos nessa questão da ressurreição de Jesus, isso conforta o coração dos filhos de Deus, porque em meio à crise da saúde, tantas pessoas que nós conhecemos ou que não conhecemos, que estão tendo suas vidas ceifadas, ou pessoas próximas a nós, ou até mesmo familiares, diante das mais variadas circunstâncias de enfermidades, nós temos um conforto, nós temos um consolo. O nosso consolo é que o Senhor, esse Senhor maravilhoso, glorioso, Senhor da igreja, Ele tem a autoridade, a primazia na ressurreição de uma vez para sempre. Por favor, se você tem sofrido, deixa eu me voltar agora para você que está em casa, se você tem sofrido, se tem doído seu coração por um ente querido que partiu, que já foi levado para os braços do Pai, se você tem sofrido o luto, isso é normal, isso é comum, o choro é comum, mas há uma palavra de consolo, de conforto para o seu coração, para que todo aquele que morre no Senhor, aquele que partiu no Senhor, para a nossa vida que estamos em Cristo, nós que vivemos em Cristo, regenerados por Cristo Jesus, a morte na nossa vida só é mais uma etapa a ser cumprida. Por mais que doa, por mais que nós choremos, a morte na vida do cristão é só mais uma etapa, porque a nossa vitória está garantida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha o versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele sim é a autoridade, Ele sim é a primazia, Ele é o Senhor da ressurreição. A igreja ainda não sabe o que é uma perseguição. A nossa geração, melhor dizendo, nós não vivemos uma perseguição.
No passado, muitos morreram, muitos profetas, os apóstolos, servos do Senhor, a igreja primitiva. Depois, na história, muitos morreram, e hoje ainda muitos morrem, como disse o nosso amado irmão, reverendo André, na sua defesa da igreja, diante do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a igreja nunca se levantará para matar alguém, para atacar alguém, mas ela está disposta a morrer por Jesus Cristo. Por mais que se levantem aqueles que reinam pensando que tem algum poder em si mesmo, mas não tem. É o Senhor que inclina, é o Senhor que leva, é o Senhor que reina. Jesus é o governo e governa sobre todos os governantes da terra. Descansa o seu coração.